Olá, o meu nome é Leonardo Trajano e eu estou aqui para apresentar o artigo que desenvolvi e publiquei no IFLOG 2021, o 7º Congresso Internacional de Logística e Operações do IFSP Suzano. O artigo tem como nome a relevância das novas tecnologias na quarta revolução no setor de saúde, Healthcare 4.0, uma revisão sistemática. E eu desenvolvi conjuntamente com meu professor orientador do Programa de Iniciação Científica do Cefet-RJ, o professor Igor Leão dos Santos. E aqui nós temos as nossas fotos, eu estou à esquerda e o professor Igor está à direita. Aqui nós temos um esboço de tudo que será falado ao longo do vídeo de hoje. Será iniciado pela introdução, seguido pela metodologia, seguido pelos resultados e discussões, seguido pelas conclusões e terminando com as principais referências que nós usamos para elaborar esse trabalho. Começando então, eu acho que é interessante a gente sempre mostrar o porquê da gente estar estudando aquela área, né? De ter desenvolvido um trabalho na área. E a área que nós desenvolvemos foi da saúde. E embora a gente tenha todo esse contexto de Covid, que torna a área da saúde ainda mais importante do que ela já é e sempre foi, uma observação muito interessante que tem sido feita por vários autores e que nós percebemos também, é que a população está tendo um aumento na sua expectativa de vida, né? As pessoas estão vivendo mais, sobretudo em relação às últimas décadas, certo? Há 50 anos atrás. E isso faz com que haja mais demanda de atendimento, porque as pessoas mais idosas tendem a ter doenças crônicas, que requerem tratamentos periódicos. E nós ainda vivemos em um momento onde o sistema de saúde é centrado no hospital e não no paciente, que é o panorama da saúde 4.0, um foco total no paciente, que acaba até mesmo sendo chamado por alguns autores de cliente, como se o paciente fosse consumir os serviços da saúde. E de uma forma bem resumida, para não me alongar muito, isso acontece porque, graças às tecnologias, nós teremos nossos sinais vitais, todas as circunstâncias da nossa saúde medidas de forma contínua e isso permitirá detecção, por exemplo, mais cedo de doenças, o que aumenta a chance de sucesso nos tratamentos, sabe? Então, toda a tecnologia, por meio das técnicas de Big Data, por meio dos dispositivos vestíveis que estarão sempre monitorando, né, a nossa pressão arterial, nossos batimentos cardíacos, nosso nível de oxigenação, qualquer alteração será notificada ao médico, né, que marcará uma consulta. Você pode conversar com um robô também online, né, um bot, para falar o que você está sentindo, né? Todas essas inovações que a tecnologia está aos poucos trazendo para a área da saúde. Foi por isso que a gente achou esse tema muito interessante. Falando brevemente do setor da saúde, similarmente ao que aconteceu com o setor industrial, ele passou por 4 momentos, né? Sendo o primeiro momento, um momento que você não tinha nenhum grau de automação e todos os processos eram realizados manualmente, né? A cargo do médico, do doutor. No segundo momento, você teve o início de uma automação, o que alguns autores chamam de semi-automação, com a introdução de equipamentos grandes e pesados. Já no momento 3.0, teve um incremento nessa automação, com a introdução de equipamentos portáteis e pequenos, né, que facilitam muito mais em relação a equipamentos grandes, nessa portabilidade. Mas esses equipamentos ainda não eram conectados à internet nem à nuvem. Então a grande jogada do momento 4.0, que nós estamos prestes a entrar, é que esses equipamentos estarão conectados à internet, conseguirão conversar entre si, conseguirão conversar com seu médico, né? O que eu já mencionei ainda há pouco. Então, como objetivo do artigo, a gente tentou identificar quais das tecnologias, né, principalmente que estão presentes na indústria 4.0, têm sido mais relevantes na literatura recente no contexto da saúde 4.0. Para isso, nós utilizamos como proxy, ou seja, uma unidade de medida, a quantidade de vezes que cada tecnologia foi citada, né, nos artigos selecionados na nossa revisão sistemática. Então, falando um pouquinho da metodologia, a metodologia que nós adotamos foi: esse artigo é uma revisão sistemática, né, no qual nós utilizamos o protocolo Prisma, e nós fizemos uso da base de dados Scopus, né? E a figura 1 mostra um resumo de como foi esse processo.
Nós digitamos lá a string de pesquisa que tem no artigo escrito, encontramos 347 artigos. Encontramos 3 duplicatas, então sobraram 344 artigos. Desse total, nós lemos o título, o abstract, né, que é o resumo, as palavras-chave, e descartamos 260 por não terem pertinência ao nosso estudo. Então sobraram 84 artigos que foram lidos integralmente. Desses 84, 54 foram excluídos e nós ficamos com uma amostra final de 30 artigos, né, que foram analisados, serão analisados nas outras sessões desse vídeo. Então, para facilitar e tornar o nosso estudo também um pouco mais abrangente, nós decidimos classificar os 30 artigos em 3 tipos. Em artigos como revisões sistemáticas, né, que eram artigos que se auto-intitulavam revisões sistemáticas, em artigos empíricos, que eram aqueles que tinham algum nível de praticidade, seja por ser um estudo de caso, seja por utilizar aplicação de questionário, seja por propor um novo modelo. E, por fim, os artigos analíticos, que eram aqueles que eram mais teóricos, mas que não se intitulavam como uma revisão sistemática. E chegamos a esse gráfico que está presente na figura 2. Nós tivemos 50% analíticos, 26,7% revisões sistemáticas e 23,3% artigos empíricos. E a nossa primeira conclusão, após analisar e contar todas as citações das tecnologias, foi montar esse gráfico, que ilustra as 8 tecnologias mais citadas nos artigos que nós encontramos. Então, nós começamos da direita para a esquerda, a internet das coisas, né, IoT, o Big Data, o BD, a inteligência artificial, AI, os sistemas cyberfísicos, CPS, a computação em nuvem, CC, robôs, aprendizado de máquina, que é o ML, impressão 3D, né, que é o 3D Print. E, em comparação, nós montamos também no artigo uma tabela, né, que mostrava, por exemplo, a internet das coisas, que estava no gráfico anterior, foi citada em 27 artigos. Então, se apresentava uma taxa muito alta perante os 30 artigos, né, selecionados. Já, por exemplo, e nós encontramos uma peculiaridade que são termos que foram citados em somente um artigo, o que representou 33,3% da amostra. Então, por exemplo, nós temos a internet das coisas da saúde, internet das coisas industriais, internet das coisas robóticas, internet das pessoas, internet de tudo. Perceba que todos os 3 primeiros, principalmente, são criações, mesclagens do termo internet das coisas, alinhado ao setor, né, onde essas coisas seriam aplicadas. Né? Então, não é uma verdadeira criação de um termo original. Né? E nós encontramos muito isso na nossa tabela, que você pode conferir lendo o nosso artigo. Em seguida, nós destrinchamos um pouquinho mais, classificando entre os artigos de revisão sistemática, entre os artigos analíticos e os artigos empíricos, qual porcentagem que era representado, né, por cada termo. Então, por exemplo, a internet das coisas foi citada em todas as revisões sistemáticas, 100%, sendo até a única ocorrência de um 100% em toda a nossa tabela. 86,6% em artigos analíticos, que representa 13 dos 15 artigos, e 85,7% dos empíricos, 6 de 7 artigos. Né? Então, na tabela esquerda, na figura 5, nós temos os 8 termos mais citados, né, que eu mostrei no gráfico, no segundo gráfico que foi mostrado nessa apresentação. E na tabela à direita, nós temos o fundo da nossa tabela, né, que são artigos que foram citados, termos que foram citados em somente um artigo. Então, você vê que é recheado de 0%, em contraposição a um único 100%. Então, nós conseguimos perceber que muitos autores têm tentado criar termos, né, porque eles são citados somente em seus artigos, né, no seu artigo. Então, é uma expectativa de que esse termo se consolide ou que ele caia em desuso, né? Que são os 2 possíveis caminhos para os termos tecnológicos. E nós calculamos também, com o apoio do software RStudio, a média de citações. Então, o conjunto total de artigos tinha como média 5,1, as revisões sistemáticas tinham como média 5,5, os analíticos 4,87 e os empíricos 5,28.
Uma análise breve mostra que não há tanta discrepância assim, embora as revisões sistemáticas tenham liderado a quantidade de citações, na média, né, mas o que faz bastante sentido, porque revisões sistemáticas são tentativas de você analisar a literatura e encontrar gaps de pesquisa, né, o que está acontecendo, o que tem sido pesquisado. Então faz bastante sentido. E como observação à parte do nosso estudo, ao longo da leitura dos 30 artigos, nós percebemos que todos os artigos que eram de 2020 para cá mencionavam a pandemia de Covid de alguma forma, nem que seja em uma frase, e alguns dedicavam até um espaço grande, como parágrafo, sendo que até mesmo alguns eram dedicados plenamente à pandemia de Covid 2019. O que, aliás, é até o tema do nosso futuro trabalho, do meu com o meu orientador. A gente vai começar a desenvolver uma pesquisa sobre como as tecnologias 4.0 têm sido usadas no combate da Covid, né? Mas, enfim, e uma outra observação interessante que nós tivemos também foi que a maior parte dos artigos procurava trazer os benefícios das tecnologias na saúde, sendo que muito pouco era mencionado sobre os contras. Sendo que, claro, uns artigos falavam das barreiras de implementação, mas não de contras, enquanto teve um artigo que falou do lado obscuro das tecnologias 4.0. E que foi interessante, mencionando a dificuldade de ser implementada, a falta de um caráter humano nessas tecnologias, entre outros aspectos que são interessantes que a gente reflita sobre. Então, como conclusão, nós conseguimos identificar o predomínio dos termos, né, que eu vou citar novamente: internet das coisas, big data, inteligência artificial, sistemas cyberfísicos, computação em nuvem, robôs, aprendizado de máquina, impressão 3D. Nós identificamos a criação, entre aspas, pelo motivo que eu já mencionei, que na verdade se trata mais de uma mesclagem de novos termos que estão buscando consolidação, né, tais como internet de tudo, internet das pessoas, internet das coisas, da saúde, entre outros, né, que já foram citados nas tabelas. E nós sugerimos que esse estudo seja refeito periodicamente, porque é interessante você analisar quais termos desse que eu e o meu professor conseguimos identificar, quais termos se consolidaram, quais termos continuaram com uma citação, quais termos conseguiram, né, emplacar, quais não. Se tem surgido novos termos com o passar do tempo, é um estudo que tem uma dinamicidade bastante interessante. Aqui nós temos a listagem de algumas das principais diferenças utilizadas no desenvolvimento desse trabalho, e eu gostaria de agradecer a orientação do meu professor, ao apoio do PIBIC, do Cefet, né, o Programa de Iniciação Científica, que tenta trazer os alunos da graduação um maior contato com a carreira acadêmica, com a vida de pesquisador, e agradecer ao Congresso por ter aceito o nosso artigo. Fico muito feliz de estar apresentando aqui e agradecer a sua atenção e o seu tempo gastos em assistir esse vídeo. Muito obrigado.